Após desembucha. Após desembucha. Olá, somos da JMC. E sejam bem-vindos ao nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Adaptem isto para quando vocês estiverem a ouvir. Tinham saudades desta introdução? Não tinham. Eu sou o André e este é o Após Desembucha. E estamos aqui com uma nova temporada, como já viram, novos visuais. Agora também vocês podem me ver, além de ouvir. Decidem vocês se isto é bom ou não. Hoje aqui trazemos Caroline Gouveia. Desculpa, já errei o teu nome. E eu vou assim meio que apresentá-la um pedacinho antes de realmente começarmos aqui uma conversa. Então, Caroline, desde muito jovem, demonstrou muito a sua vontade de mudar o mundo, mudar mentalidades, estereótipos. Nunca escondeu a sua vontade de ajudar os outros e contribuir para o seu bem-estar. Envolveu-se numa variedade de projetos, procurou-se destacar em cada um deles. Com uma trajetória no associativismo juvenil, tanto a nível regional quanto nacional, ela canaliza a sua paixão pelo teatro e pela literatura para ligar todas as suas crenças. Uma rapariga sem medo de defender as causas que acredita pode ser vista como um exemplo a seguir. Fruto do seu trabalho, em 2018 teve a honra de representar Portugal nos Estados Unidos no programa Benjamin Franklin Transatlantic, em inglês. Um programa promovido pela Embaixada dos Estados Unidos da América. Em 2020 assumiu o cargo de vice-presidente da ELSA, Coventry, e ao longo dos seus estudos assumiu o papel de representante dos seus colegas perante a comunidade académica. Em 2023, embarcou num estágio na Agência Executiva de Pesquisa Europeia, focada nas ações Marie Skłodowska-Curie, espero eu ter pronunciado isto bem, e comunicação externa. Além das suas atividades académicas e profissionais, dedicou-se a um voluntariado internacional de longa duração na Índia. Uma experiência que deixou uma marca notória no seu percurso e, de certo, aprofundou o seu interesse pelos direitos humanos. Hoje temos o prazer de ter aqui como convidada do nosso podcast, onde basicamente exploraremos o seu percurso único e inspirador, discutindo as suas experiências, perspectivas e as lições valiosas que trouxe destas diversas atividades que realizou ao redor do mundo. E então, Caroline, tinhas aqui, já tiveste assim a ver mais ou menos as perguntas que íamos fazer, mas aqui esta eu não te disse porque isto é meio que uma coisa, um ritualzinho que fazemos a todos os nossos convidados. Uma praxe. Exato. Que é, estive a falar muito assim do teu percurso, estás a ver? Agora, sem mencionar nada do que eu disse agora, ou seja, podes ir buscar assuntos da tua vida, que tu quiseres falar. Em 1 minuto, que ali a Luísa vai estar a cronometrar, mas não te preocupes, podes estar a falar normalmente, que se for para parar eu aviso, não te preocupes. Em 1 minuto, basicamente, fala um bocadinho sobre ti, sem mencionar nada que eu já tenha mencionado, basicamente. Podes começar? Ok, é um bom desafio, 1 minuto. Eu diria, em primeiro lugar, que sou uma jovem preocupada. E o facto de ser uma jovem preocupada faz com que também me interesse por muitas áreas na minha vida. Tanto a nível pessoal como a profissional, consegui expandir um bocadinho a minha rede de interesses. Por ser preocupada desde muito jovem que me empenhei na causa humanitária, na causa da defesa dos direitos humanos, em particular da criança e do jovem, tenho vindo a expandir o meu gosto pela literatura, pela poesia, pela escrita criativa, e considero-me uma jovem empenhada, apaixonada e de convicções fortes. Também por acreditar muito num programa mais internacionalista e acreditar muito na cooperação externa, penso que nós, como madeirenses, temos também uma voz ativa nesse sentido e, como tal, envolvi-me em muitos projetos. E acabou o minuto. Mas adorei a informação. Desculpa. Não há problema. Tu falas mais nas perguntas, vais ter o teu tempo a falar mais destes assuntos. Mas foi um bom minuto. Normalmente os convidados chegam aos 40 segundos, já estão, o que é que eu falo sobre mim? Tu cá falaste muito bem, foste das poucas que chegaste até o minuto. Isso é uma conquista, está bem? Então, falando assim um bocadinho do teu percurso, agora entrando mais a nível de detalhes, quais foram assim as tuas motivações para te envolveres nestes géneros de atividades desde tão cedo? De onde é que vem esta dedicação, esta vontade, esta motivação à defesa dos direitos humanos desde assim tão jovem? Portanto, eu diria que teremos que recuar no tempo até os 5 ou 6 anos, portanto, na etapa em que passei da pré para o primeiro ano, e no primeiro ano, também por mão das minhas educadoras, consegui nutrir o gosto então pela literatura, pela cultura mundial e por aquilo que seriam os direitos da criança. Lembro-me perfeitamente de estar a estudar na Escola da Serra d'Água e receber como presente, agora numa altura de Natal, um livrinho para crianças sobre os nossos direitos, portanto ilustrado. E lembro-me de estar a ler esse pequeno livro com a minha educadora e de dizer, eu quero muito ajudar a que todas as crianças como eu também sejam felizes e consigam ter um Natal bom e consigam crescer e aprender como eu.
Portanto, foi muito por mão dessa minha educadora. Até que, ao crescer, envolvi-me em associações, nomeadamente a Amnistia. No 5º ano, juntei-me também ao Clube Europeu de Direitos Humanos da Ribeira Brava. E acabei por desenvolver pequenos projetos, pequenas cartas, pequenas petições que circulavam pela escola e que circulavam entre jovens de vários concelhos da região e que conseguíamos muitas vezes pressionar as autoridades do poder local a agir em conformidade com esses nossos objetivos. Portanto, eu diria que começou tudo no 1º ano, alongou-se pelo 5º ano com o Clube dos Direitos Humanos da minha escola e depois, mais tarde, quando tive a oportunidade aos 14 anos de me tornar voluntária da Amnistia, foi onde comecei a profissionalizar então este interesse e esta paixão. Desde então fui sempre envolvida em várias associações, sempre de caráter humanitário, sempre de caráter de defesa da criança e do ambiente. Daí eu ter como principais bandeiras a natureza, a defesa da natureza, a humanidade e a causa jovem. Claramente isto prolongou-se ao longo da tua vida e pronto, é isso que vamos pegar. Aqui temos um bom início, mas vamos agora mais um bocadinho à frente. Depois eventualmente fizeste o teu intercâmbio para os Estados Unidos e lá acabaste por ter um percurso académico assim bastante marcante. Como é que foi gerir estes convites destas várias atividades que acabaste por participar, que são cada vez mais comuns, acredito eu, mas tiveste uma oportunidade fantástica realmente, e estas expectativas dos professores que tiveste ao longo deste percurso académico diferente da maioria das pessoas? Portanto, a dividir aqui a tua pergunta em dois sentidos, a nível das oportunidades e a nível da oportunidade em particular no ativismo. Como sempre fui uma pessoa de causas concretas e de convicções fortes, consigo ter a capacidade de flexibilidade, de me adaptar a novos contextos e a novos desafios, e procurei sempre abraçar os desafios não por pressão externa, não por expectativas alheias das outras pessoas, mas aqueles desafios que estavam certamente alinhados com os meus ideais e os meus valores. Daí ter selecionado e ter tido a oportunidade de participar em diferentes. Relativamente ao programa dos Estados Unidos, foi um programa honestamente fenomenal, porque deu uma oportunidade não só de conhecer os Estados Unidos, como também de conectar-me com a juventude de todo o mundo, toda a Europa. Portanto, criámos uma rede de cerca de 55 jovens que foram comigo para a Carolina do Norte, nos Estados Unidos, mas também com os jovens que já tinham participado no programa, mas que foram de outras edições. Nesse sentido, nós conseguimos aprofundar o nosso conhecimento da política internacional, conectar com diplomatas, com líderes, com presidentes, portanto, conhecer muitas pessoas influentes na política americana e influentes também na diplomacia América, União Europeia, Europa. Quanto às expectativas dos professores, os professores foram sempre uma rede de apoio muito forte na minha vida. Portanto, daí ter dito que começou tudo com uma educadora e ao longo da minha vida tive o apoio constante de professores, de mentores, a quem agradeço. Agora, as expectativas dos professores é algo que está fora do meu controle. Portanto, abraço, respeito e para mim é uma honra quando colocam expectativas tão grandes, mas não tenho qualquer pressão em corresponder ou em satisfazer. Se aquilo que eu fizer for de encontro às expectativas, bom, se não for, também não posso fazer nada, porque é um fator pessoal que diz muito como aluna, como ex-aluna e como pessoa, mas que não posso de forma alguma controlar. Então, em parte com isso, se tu pudesses voltar atrás e sabendo o que tu ias passar pela frente, tu acabavas por mudar alguma coisa, fazias alguma coisa diferente ou preferias viver exatamente como viveste? Porque pronto, tem sempre aquela coisa que as pessoas dizem que o que eu vivi, os erros que cometi é o que faz eu que sou hoje. O que é que tu avalias nisso? Se tu preferias ter feito alguma coisa diferente ou vivias exatamente totalmente igual? Honestamente, e sendo muito franca, eu acho que faria quase tudo igual. O que não faria igual, e isto tem a ver também com a minha essência, é que sou uma pessoa que coloca o esforço todo em tudo aquilo que faço. Portanto, coloco 100% de mim. E houve uma altura no secundário em que tudo se tornou um bocadinho demasiado para mim, no sentido, a pressão que eu colocava a mim mesma. Não a pressão que vinha dos outros, porque essa facilmente ignorava, para ser sincera. Mas a pressão que eu coloquei em mim mesma fez com que, a nível de saúde pessoal e de saúde emocional, consegui estar um bocadinho sobrecarregada. Portanto,
A única coisa que eu alteraria se voltasse atrás no tempo seria colocar menos pressão na vertente académica e conseguir então dedicar-me com mais tempo, com mais energia, com mais saúde à causa ativista e à causa associativa. Agora, se mudava alguma coisa, não mudava, vou ser sincera, não. Mudava este foco, mudava esta energia, claro, mas não alterava nada do meu percurso, porque todas as experiências ajudaram-me a construir o meu caminho, aquilo que eu estou a percorrer agora, e ajudaram-me nesta perspectiva e nesta visão. Portanto, penso que experiências tenham sido ótimas, boas ou não tão boas, ou algumas até más, ajudaram-me então a criar a minha personalidade. Daí eu não voltar atrás, não cancelar nada do que aconteceu, naturalmente. E então, nesse percurso, já desde essa época, por acaso tinhas alguma referência que te inspirasse nessa busca, pronto, para conhecer mais os direitos humanos, a causa da natureza e essas coisas todas? Ou foi algo que se criou, por exemplo, ao longo que tu foste tendo esse percurso? Diz-me assim, se tiveste alguma referência, se não tiveste, foi tudo de ti, veio dos outros, como é que foi isso? Muitas e várias, portanto não há assim uma única referência, existem várias referências, foi algo sim conquistado ao longo do tempo, ou seja, comecei com referências iniciais, com pessoas com quem tinha boas relações e quem admirava, ao longo do tempo fui conhecendo, aprofundando o meu conhecimento em diversas áreas e daí ter, concentrado um bocadinho mais. Posso dizer que a minha principal referência na infância foi a minha educadora, a principal, a que me introduzia aos direitos humanos. Portanto, a minha professora na escola da Serra d'Água, a professora Hilda, foi sem dúvida a que me ajudou a ter esta curiosidade. Também o facto de ter interessado sempre pela literatura e pela cultura mundial. Ao longo dos anos, conheci muitos professores, muitos mentores, líderes, pessoas que trabalham no ramo cultural, que trabalham no ramo do teatro, portanto, de diversas áreas, com quem estabeleci boas relações e a quem devo muito daquilo que é o meu pensamento, mas, honestamente, fui confrontada com pessoas de diversos meios e diversas opiniões e perspectivas e não acho que tenha havido assim, uma pessoa que me tenha ajudado assim, a moldar de forma muito intensa. Houve assim, uma contribuição de todas as pessoas que fui conhecendo, porque fui aprendendo com cada uma delas. Mas também parti imenso de mim, porque não me fiquei por aquilo que a escola ensina, por aquilo que está no manual, por aquilo que está no livro, portanto, procurava sempre envolver-me com grupos e com movimentos que estavam alinhados com aquilo que eu pretendia. Posso dizer que há ativistas, há políticos, há poetas que são inspiração para mim, nomeadamente, e daí o nome, o Benjamin Franklin. Posso também referir a ativistas como Simone de Beauvoir, pela luta feminista, Kofi Annan, na diplomacia. Temos também alguns poetas a nível nacional, uma poetisa que eu admiro imenso, Natália Correia, mesmo Sofia, de Mel Brainer. Portanto, houve uma série de influências no ramo político, no ramo literário, no ramo cultural, até mesmo no meu círculo social, que sim, ajudaram de forma intensa a moldar a minha perspectiva, mas também parti muito da minha iniciativa, claro. E então, fora todo este conhecimento que tu ias buscando, tu realmente, como mencionaste, tiveste várias áreas que te interessaste e uma delas que por acaso até mencionaste, que eu vou agarrar aqui o gancho, é o teatro. Sim. Porquê é que escolheste o teatro como uma das tuas paixões? O que é que teve no teatro que te agarrou? Honestamente, eu não escolhi o teatro. Eu acho que foi mais o oposto. A minha entrada no teatro não foi tanto por mim. A minha entrada no teatro foi a convite de uma professora muito querida na minha altura no secundário, a professora Lília, que disse: olha, eu sei que tu gostas muito da literatura, sei que tu gostas muito das pessoas. Eu na altura pertencia ao grupo do Baú de Leitura com a professora Emília, Baú de Leitura da Ribeira Brava, e gostava imenso da literatura, da escrita criativa, de ler, de participar nas atividades, nas declamações poéticas, tudo isto. E então veio a professora Lília a convidar-me para juntar-me ao grupo do teatro, e foi por aí, foi por mão da professora e não tanto pela minha vontade, porque na altura eu até era um bocadinho introvertida e envergonhada, tímida, mas acho que foi o desafio que eu precisava, não só para, pôr em prática aquilo que eu adoro e que gosto e que descobri que é mesmo uma paixão, que é a poesia, e perceber que o teatro é uma forma de poesia, poesia humana, poesia em palco, poesia de expressão livre e criativa. Daí ter abraçado o desafio. Gostei muito da experiência porque não foi só o espetáculo em si, não foi só o desafiar-me a falar em público, a estar a trabalhar com uma equipa, foi também
conseguir encarnar diversas personagens, conseguir explorar diversos contextos, lidar com pessoas que estavam no teatro de todos os meios, todas as famílias, com todas as diferenças, e foi aí que percebi que o teatro era muito mais do que aquilo como uma atividade extracurricular. Ajudou-me também a nível profissional, a nível pessoal, especialmente naquilo que diz respeito à sensibilidade e à inteligência. Portanto, eu penso que a minha performance a nível académico e profissional tem, em grande parte, uma forte influência do teatro, sem dúvida. Bom, tu foste do balde de leitura para o teatro. Eu fui do teatro para o balde de leitura, por acaso. Também passei de declamar poemas. Por isso, eu ia te perguntar, porque acabaste por mencionar que realmente ajudou-te no teu desenvolvimento pessoal e profissional, e entendo perfeitamente, porque senão caros ouvintes não iam estar a ver, e então, pronto, tenho a certeza que isso foi uma bagagem enorme e muito boa para o que tu foste fazer a seguir, que foi, por exemplo, participar no Benjamin Franklin. Eu estou com uma coisa com o nome deste homem hoje. Benjamin Franklin. Pronto. Participar no Benjamin Franklin Transatlantic. BFTF. Ok, obrigado. Não, perdoa-me. Ok. Participar no BFTF nos Estados Unidos. E isto, claramente, de certeza foi uma experiência marcante, acredito por vários motivos, tanto pelo conteúdo, acredito que também está noutro país, todos esses motivos. O que é que tu mais apreciaste e o que é que mais te acrescentou à tua vida? Vamos começar assim. Tem várias perguntas sobre isto, mas vamos aqui pouco a pouco. Ok. Pronto, o facto de, como ter dito, ser um programa de intercâmbio internacional, portanto, a experiência nos Estados Unidos, de ir não como uma jovem única, de ir com 55 jovens de vários países europeus e alguns estados americanos, o facto de irmos todos juntos para esta aventura, o facto do tema principal ser liderança, ser diplomacia, política internacional, algo pelo qual sou apaixonada, e consegui então não só conectar-me com diplomatas e políticos na área, como também desenvolver projetos de intervenção local. Desenvolvi projetos com jovens europeus que foram aprovados a nível da Comissão Europeia, da União Europeia. Consegui associar-me ao movimento jovem em Portugal, consegui trazer novas causas, contribuir também para políticas locais, a nível de Conselho de Juventude, com a FNAS propriamente dita. Portanto, consegui criar aqui uma rede de jovens que se apoiam mutuamente e que estão a trabalhar em projetos de grande impacto. No sentido da liderança e da diplomacia, como se encaixa também naquilo que são os meus objetivos profissionais, ajudou-me aos 17 anos, fiz 18 lá, portanto, ajudou-me aos 17 anos pós-secundário, ter, assim, uma noção daquilo que eu queria fazer no futuro, porque eu fiz um ano sabático, eu não fui diretamente para a faculdade, não sabia bem qual era a área que deveria escolher, então decidi um bocadinho apalpar o terreno, explorar as minhas opções, e o BFTF foi, sem dúvida, chave nisso, porque percebi que é mesmo o ramo, a carreira diplomática, a carreira internacional, pretendo seguir. Não tanto a nível de política, mas mais a nível humanitário. Portanto, ajudou-me imenso a perceber quais eram os meus interesses profissionais também. Então, tendo em conta isto, tudo o que ela disse, mudarias algo ou tens a mesma opinião daquilo que já falámos há pouco? Que mudarias, talvez, não sei se ainda metias a mesma pressão em cima de ti, mudarias algo ou realmente continuas da mesma opinião de que o que tu viveste é o que faz de ti hoje? Relativamente ao BFTF, sim, relativamente a isso. Acho que mudava uma coisa. Punha mais tempo, honestamente, no intercâmbio, porque okay. Foi um intercâmbio de 1 mês e 2 semanas. Portanto, eu acho que nós tocamos em tantos temas e conseguimos aprofundar no máximo 2 temáticas. Portanto, para mim, a diplomacia América-Europa e a juventude na liderança. Conseguimos aprofundar isto. Se tivéssemos mais tempo, teríamos imensos pontos na nossa agenda para conseguir aprofundar. Infelizmente, em 1 mês e 2 semanas não foi possível. Portanto, se eu pudesse mudar, seria a duração do projeto. A nível de conteúdo, a nível de experiência, foi absolutamente incrível, foi mesmo desafiadora. Estive a viver com uma família americana, portanto, é um intercâmbio. Fui integrada numa família, integrada numa comunidade, a viver com americanos do estado em que eu estava, de Carolina do Norte, com famílias, com perspectivas completamente diferentes, modos de viver completamente diferentes do modo europeu, e foi este choque que também permitiu que eu percebesse o que é que posso aproveitar, então, daqui para levar para a Europa, para levar para Portugal, para onde eu estiver. E foi, então, o projeto que desenvolvi com os outros jovens que lá estavam. E continuo ligada à minha família, e continuo ligada aos coordenadores do projeto, portanto, é algo que ficou para a vida, não foi só no verão de 2018, foi algo
que continua no tempo e que me acompanha sempre. Portanto, se eu pudesse mudar, seria a duração do projeto. A nível de tudo o resto, não, absolutamente. E esse projeto, então, falas neste projeto, tiveste a abordar algumas temáticas, mas como é que foi realmente este projeto? No que é que consistiu este projeto? Portanto, o nosso projeto, que nós não somos nada criativos com o nome, porque demos o nome do nosso grupo, o BFTF 18, que é basicamente os jovens que participaram na mesma geração, na mesma edição do meu programa nos Estados Unidos, e é um projeto que pretende, como te disse, avançar as 3 bandeiras: humanidade, natureza e juventude. Portanto, somos jovens com diferentes ocupações. No meu caso, eu sou advogada, temos colegas engenheiros, temos colegas que estão mesmo a seguir a política, medicina, portanto, diferentes áreas. E conseguimos estabelecer um network, assim, uma rede, de apoio à causa América-Europa. Portanto, ligar aquilo que é a política externa americana à política externa europeia. E pretendemos criar, e estamos a trabalhar arduamente nisso, uma lei jovem europeia que será feita em parceria com a lei jovem americana, dos nossos contactos que lá estão. Portanto, queremos muito aproximar a juventude da Europa e a juventude da América em cargos de liderança. Portanto, se o programa se focou em questões de liderança e de política internacional, faz todo o sentido o nosso projeto no seguimento focar-se na liderança. Portanto, o nosso objetivo será capacitar os jovens para cargos de política, diplomacia e de liderança internacional. Daí o nosso projeto, o BFTF 18, ser alinhado com esse propósito. Realmente é bastante interessante, vocês conseguiram pegar no que vocês... É aquele clássico, normalmente às vezes nós estamos à escola ou estamos em projetos e diversas atividades e nós estamos lá, apanhamos a informação, mas às vezes não fazemos nada com ela, e é interessante ver que vocês realmente pegaram e fizeram algo com isso. Exatamente, porque o que queríamos mesmo escapar era, ok, nós temos todas experiências diferentes, conhecemos e exploramos áreas diferentes, mas não queríamos ser só jovens a acumular experiência, queríamos que os conhecimentos e as competências que nós conseguimos aperfeiçoar e explorar tivessem um impacto concreto na nossa comunidade e um impacto concreto a nível europeu, a nível internacional. Portanto, não ficámos só pela experiência para desenvolvimento pessoal e só isto, não. O foco também no projeto era mesmo desenvolvermos um projeto alternativo, no seguimento concreto, com um impacto social. E é neste contexto que surgiu então o nosso projeto colaborativo. A nível pessoal, estou também envolvida noutros projetos que, não sendo com a mesma equipa da nossa edição, é também basicamente com os mesmos objetivos, com o objetivo de capacitar os jovens e de defender a causa humanitária. Interessante, e podemos estar aqui a falar disto durante muito tempo, mas tu fizeste bastante coisa e nós temos falado dessas coisas porque é tudo bastante interessante. E então vamos agora, se não te importares, passar para a tua experiência de voluntariado na Índia, que realmente eu estou bastante curioso para saber o que é que, em geral, vamos começar outra vez pouco a pouco, senão, porque é muita coisa para falar, pronto. Como é que foi, assim, de maneira geral, esta experiência de voluntariado neste país, assim, que acredito não ter nada a ver com Portugal? Portanto, a experiência na Índia, posso dizer que foi fenomenal, em todo o sentido, em toda a linha. Devo primeiro salientar que foi uma experiência de voluntariado, mas foi, acima de tudo, um programa de ajuda humanitária. Portanto, a União Europeia tem um programa dedicado a jovens, e não só a jovens adultos também, que queiram participar no Corpo Europeu de Solidariedade, portanto, que estejam dispostos a alistar-se, diga a palavra alistar-se, para estes programas. No meu caso, foi um programa completado no seguimento de outro que já tinha acontecido na Grécia, porque o programa de voluntariado da Grécia foi o meu primeiro serviço de preparação para o programa da Índia. A experiência na Índia foi fantástica, para mim em todos os aspectos. Diria que testou muito aquilo que eram as minhas limitações, aquilo que era a minha visão da perspectiva, não só da Índia em si, mas na Índia num quadro internacional. Sim, sempre adorei a cultura indiana, a história indiana, a política indiana, portanto já estava mesmo dentro do assunto antes de partir para o programa, porque, como te disse, sempre tive curiosidade em explorar a situação humanitária, a situação de direitos humanos, especialmente nos países asiáticos, e a Índia é o meu foco, a especialização de investigação. Ser confrontada com a realidade que eu sabia, através de conhecimento próprio, ser confrontada com a realidade no campo, no terreno, sim, foi um grande choque. Não foi tão grande como se eu não tivesse já consciência, mas chegar e perceber que a realidade é mesmo tal e qual ou ainda mais forte do que aquela que eu tinha como perspectiva foi realmente desafiador.
A experiência em si, no sentido em que sou uma pessoa também muito aberta a novos desafios e a novas propostas, não foi um desafio impossível, ou seja, gerimos as emoções de forma produtiva, gerimos as nossas expectativas, o convívio com os voluntários também ajudou porque fomos em equipa para o programa, ou seja, eu não fui nunca sozinha, eu estava como representante do Corpo Europeu de Solidariedade, portanto eu ia com a União Europeia, e fomos integrados numa comunidade tribal, na costa este da Índia, portanto no estado de Orissa, que é um estado muito conservador, um estado onde a nossa realidade de direitos humanos universais não está ainda muito patente. Portanto, poder contribuir para essa organização, para essa ONG, para essa comunidade, foi muito gratificante. Desenvolvemos atividades incríveis, especialmente com crianças vulneráveis e com famílias, mulheres. A minha parte de intervenção voluntária esteve muito relacionada com a criança nas primeiras fases da sua vida, ou seja, crianças com idade inferior aos 10 anos. Toda a bagagem emocional, a bagagem social, a família que trouxe também da Índia fez com que a minha paixão pela causa humanitária continuasse e perdurasse, e foi realmente a experiência que marcou o meu próximo passo, que marcou o facto de eu ter escolhido embarcar no direito internacional de direitos humanos no Reino Unido. Portanto, foram esses meses, quase um ano, sim, relativamente, na Índia, que me fez despertar para é exatamente isto que eu quero fazer na minha vida, é exatamente esta atividade que eu quero dar continuidade. Portanto, foi uma experiência de consolidação de perspectivas, ou seja, eu estava imensamente confusa sobre o que fazer a seguir. Portanto, aos 18, assim, vinda de um Portugal, vinda de uma Europa, ter tido a experiência dos Estados Unidos, da Grécia e de outros intercâmbios, deu-me também a bagagem emocional e a maturidade para conseguir abraçar o projeto da Índia. E fui a voluntária mais jovem porque tinha 18 anos. Os outros voluntários que lá estavam na casa dos 28, 30, portanto, ser a primeira a nível de juventude, ser a primeira com 18 a embarcar nisto foi um desafio, mas foi acima de tudo uma experiência que me ajudou a alargar os horizontes a nível pessoal e a nível profissional. Relativamente vê-se que tu retiras, é de ser normal, nestes intercâmbios, nestes projetos de voluntariado, sempre agarramos muito e aprendemos bastante. Dá para perceber bastante, tu retiraste bastante, deu para te esclarecer dúvidas, o que tu querias fazer, o que tu querias focar, mas um ponto por acaso, não falaste por acaso, não está aqui, mas eu achava interessante falar nós vamos para estes projetos voluntariados muito pensar, nós vamos ajudá-los, mas eu acredito que muitas vezes eles também nos ajudam mesmo enquanto pessoas e a perceber certas coisas que nós vivemos, que nós às vezes temos de ser mais gratos, por exemplo. Há alguma coisa que tu, dessa experiência, fora esta questão da tua vida em si, do que devias fazer ou não, que tu retiraste, enquanto pessoa, o que é que tu retiraste que te engrandeceu? Pronto, olhem, eu começava aqui por tocar num tópico que mencionaste e com o qual eu não estou relativamente de acordo. No sentido de, as pessoas que embarcam em programas de voluntariado ou programas de ajuda humanitária não podem partir com a ideia de vamos salvá-los. Nós não somos salvadores de ninguém. As pessoas não estão numa posição inferior à nossa. Portanto, é um contexto diferente, e será sempre. Não significa que nós estejamos na perspectiva, como, por exemplo, com os nossos valores ocidentais, com a nossa prática ocidental, não estamos a salvar ninguém que viva em países considerados em desenvolvimento. Portanto, o que foi o programa de ajuda humanitária não foi só um programa de ajudar a satisfazer necessidades. Não, é muito mais do que isso. É um programa de entreajuda e de cooperação. Portanto, nós tínhamos objetivos que queríamos implementar lá e eles tinham objetivos e metas que nós também tínhamos que satisfazer. Portanto, não foi nada como muitas vezes é pintado de vir ajudar miúdos em situações frágeis, de vir ser o salvador aqui da nação, o salvador da pátria, nada disso. Nós fomos com um programa delineado em colaboração com a ONG local, em que estabelecemos metas comuns, estabelecemos sessões de competências, sessões de capacitação, sessões de workshops para desenvolver certas skills, certas competências. Portanto, foi sempre uma interação, nunca foi eu vou impor à comunidade à qual estou a chegar a minha forma de viver. Nunca foi esse o objetivo. Foi sempre eu vou integrar-me numa comunidade com os seus valores, com as suas práticas, com a sua forma de ver e interpretar o mundo
e vou dar aquilo que é o meu contributo para um impacto positivo real nessa sociedade. Eu não vou impor nada, eu não sou a dona dessa comunidade. Portanto, se me acolherem a mim como membro e se eu conseguir de forma bem sucedida adaptar-me a essa comunidade, ótimo. Se eu não conseguir, tenho que reconhecer que não cheguei às metas pretendidas e abandonar. No meu caso, foi bem sucedido, ou seja, conseguimos atingir essas metas, satisfazer as expectativas de ambas as partes. E ainda após o programa de ajuda humanitária, estou em colaboração estreita com essa ONG, com quem estou a fazer consultoria jurídica. Portanto, eu dispus e disponho do meu tempo e da minha energia para prestar consultoria jurídica a essa ONG, porque eu não quis que o meu impacto acabasse após o programa da ajuda humanitária. Sim, foi um programa essencial, conseguimos atingir metas e objetivos fenomenais, mas quero que o meu impacto seja prolongado e seja duradouro no tempo. Não quero abandonar uma comunidade que eu já considero família. Portanto, é muito nesse sentido. A nível de contribuição também para mim, para nível pessoal, acho que foi mesmo o despertar de uma sensibilidade, porque, pronto, a nível emocional estava um bocadinho frágil nessa altura. E ser acolhida numa comunidade que me deu tanto, a nível emocional, que me deu tanto a nível de carinho, de amor, de entreajuda, de compreensão, de empatia, fez mesmo com que eu me sentisse extremamente grata, agradecida pela oportunidade, mas também, como disse, fez-me sentir parte já de uma família e de uma comunidade que até hoje estamos em contacto, estamos ligados com a professora, com a organização, com os dirigentes, com as próprias crianças, que agora são adolescentes, porque já passaram 5 anos, estamos sempre em contacto permanente. Fez-me também, de certeza, de forma alguma, fortalecer o conceito de amizade. E também valores que eu considerava, sim, essenciais, mas que na prática depois vi como é que funcionavam, ou seja, questões de solidariedade, que nós falamos muito de respeito intercultural, de tolerância, de paciência, de escuta ativa, ou seja, tudo aquilo que nós normalmente somos confrontados aqui no nosso Ocidente, na nossa sociedade, como o ideal, como a teoria, consegui ver a funcionar e a dar frutos, e faço disso o mote da minha vida. Portanto, sigo-me por esses valores, por esses ideais, e tendo a aplicar aquilo que aprendi no Oriente, aqui nesta sociedade do Ocidente. Portanto, há sempre este espírito de entreajuda, a nível pessoal, muito satisfatório. Será, sem dúvida, até hoje a experiência da minha vida. E estou ansiosa para poder regressar, visitar a minha família, a minha comunidade lá, e poder, então, dar continuidade a esta ajuda. Agora estou perdido em palavras. Desculpem, não há muito problema. longa, ok, pronto. Não estou perdido em palavras no sentido que, pronto, eu gosto sempre de ouvir estes testemunhos. E nós também, realmente, é verdade, como tu mencionaste, gostei bastante de teres mencionado o que mencionaste, que muitas vezes nós temos a ideia que vamos para lá salvá-los. Não vamos. Mas, como tu dizes, realmente, no fundo, basta pensarmos assim e isso nem faz sentido. Aliás, se me permite, ainda digo que foi um bocadinho o oposto. Sim. No sentido em que eu mencionei, ter estado um bocadinho frágil a nível emocional, porque o secundário, para mim, foi uma altura um bocadinho agitada. Portanto, eu também senti que a comunidade que me recebeu estava a salvar-me nesse aspecto, assim, numa estabilidade emocional, a nível de saúde emocional, saúde espiritual. Foi, acima de tudo, uma jornada espiritual, a jornada da Índia. Fiquem com esta, agora reflitam. Porque, no fundo, eu estou aqui e eu vou refletir agora. Eu vou estar com isto na cabeça, vais ver. Eu vou estar aqui, vamos falar dos outros assuntos, mas eu agora vou estar o resto do dia só a pensar nisto. Porque é uma experiência realmente que eu também, eventualmente, gostaria de viver. Aí deverias mesmo. Agora, no fundo, toda a gente devia. Mas pronto. Fiquem com esta. Infelizmente temos de continuar, por mim continuávamos a falar da Índia também durante mais de não sei quantas horas, mas vamos então falar do teu estágio na Agência Executiva de Pesquisa Europeia. Como é que foi o processo para conseguir esta oportunidade? Bem, o processo, ok. Começando pelo mais simples, o programa chama-se Blue Book, portanto, livro azul da Comissão Europeia. Eu sou pró-europeísta total, acredito fundamentalmente no projeto europeu em todos os aspectos. O processo foi extremamente competitivo, extremamente difícil, aí digo. Éramos cerca de 16 mil candidatos, portanto 16 mil candidatos de toda a Europa, e só puderam ser escolhidos pouco mais de 3 mil. Portanto, aqui houve diferentes fases de candidatura, seleção, apresentação de documentos, entrevistas, testes psicotécnicos, avaliação, registro médico, ou seja, todo o processo foi uma complicação, mas consegui, através
da preparação do serviço da Comissão Europeia em Portugal. Ou seja, desenvolver uma série de workshops de preparação de técnicas, de skills, webinars, que me ajudaram a preparar então para o processo. Portanto, há o recurso em Portugal, há os recursos estão aí para nós utilizarmos e percebemos como é que podemos lá chegar. Como sou adepta do projeto europeu desde muito cedo, tinha já uma bagagem a nível de conhecimentos, de história da União Europeia, política europeia, que me ajudou então no processo, ajudou a facilitar o processo. Mas que nós tínhamos que ter diversos requisitos excelentes, sim, e não só o currículo, tínhamos mesmo de ter investigação, trabalhos publicados, provas de competências, provas de conhecimento europeu, história europeia, política europeia, o funcionamento das instituições. Portanto, foi como, eu posso comparar a uma busca de um emprego, foi quase procurar um emprego, a entrada no estágio, mas pude contar com o apoio de técnicas de juventude aqui na Madeira, de ex-estagiários que também tinham dado as suas recomendações, os seus conselhos, e a partir daí desenvolvi a minha candidatura também com a ajuda dos meus professores incríveis de Coventry, portanto, do Reino Unido, do meu professor em particular de Direitos Humanos e da professora de Direito Europeu, que me ajudaram a fortalecer a minha candidatura e que me ajudaram mesmo a treinar a entrevista, a treinar conhecimentos. Fizeram comigo provas europeias para conseguirem preparar-me para conseguir então garantir o estágio. Mas foi um processo altamente competitivo, muitos jovens qualificados de toda a Europa, muita gente boa, muita gente talentosa. Felizmente fui uma das selecionadas, mas poderia não ter sido, e tenho a certeza que à porta ficaram muitos outros jovens talentosos, mas foi realmente uma experiência incrível em Bruxelas com a Comissão. Trabalhámos no duro, foi mesmo um estágio ativo em todos os aspectos, mas fez-me perceber que é mesmo neste caminho, no caminho humanitário, no caminho de política externa europeia, que eu quero mesmo criar o meu percurso profissional. Bom, Breathe. não, aqui basicamente é para dizer que nós os dois falamos bastante, só para dizer isto. Pois. Nós os dois falamos bastante. Já me disseram. Não, tu falas bastante e eu falo bastante, daí Pois. piora a situação. Daí que, para terminar, queria só que, como tu já claramente és uma pessoa extremamente vivida, queria que tu desse assim uns conselhozinhos a pessoas que também querem seguir caminhos parecidos. Pode ser tanto na questão dos direitos humanos, como na questão do voluntariado, em questões de saber mais sobre a União Europeia. Assim, conselhos que tu queiras dar a pessoas, tipo, de forma assim sucinta, também não tens... que dê por onde começar, basicamente. Dependendo das experiências de cada um, eu diria que todas as pessoas que queiram percorrer uma carreira europeia ou diplomática ou humanitária teriam principalmente de procurar conhecer-se a si mesmo. Portanto, nós, como seres humanos, somos todos muito únicos e especiais, mas se não conhecermos os nossos ideais, os nossos valores, as nossas convicções políticas, as nossas preferências, não conseguimos traçar nenhuma estratégia concreta para avançar na nossa carreira. Portanto, eu diria perceber um bocadinho aquilo que é o projeto em que acredito, em que eu acredito, o que é que eu aspiro a concretizar, onde é que eu imagino estar, o que é que é necessário para lá chegar, quem é que me pode ajudar nesta jornada. Portanto, conseguir perceber quem sou, o que sou, como penso, o que quero, principalmente. Depois, escolher, traçar metas concretas, ou seja, específicas, objetivos pequeninos, que podem vir a ser passo a passo o caminho para lá chegar a esse grande objetivo ou esse grande sonho. Uma pessoa que queira traçar uma carreira diplomática não pode começar, obviamente, por embarcar nos negócios estrangeiros, mas pode começar por um intercâmbio cultural, por exemplo, nos Estados Unidos, conhecer a cultura, conhecer o funcionamento, um estágio numa instituição internacional, seja a União Europeia, seja a ONU, seja o que for, atividades, workshops, webinars, portanto, investir sempre muito das nossas competências, no nosso conhecimento e, acima de tudo, não se ficar apenas por uma área. Ou seja, no meu caso, tenho estas bandeiras da causa humanitária, causa jovem, causa ambiental, mas também tenho outros interesses. Tenho o interesse da poesia, da literatura, do teatro. Portanto, não fico por uma área específica. Ok, sim, consigo selecionar aquilo que eu quero fazer, mas a minha mentalidade não está unicamente nesta perspectiva. Está um bocadinho mais alargada, portanto,
nós não conseguimos crescer se nos focarmos obsessivamente num único objetivo. É fundamental mantermos assim uma consciência de que existem outros ramos que merecem também especial atenção e que talvez podem ser o indicado para mim. O que eu diria também era, de certeza, para procurarem pessoas, ou seja, mentores, professores, profissionais da área, que possam servir de conselheiros, de guias no nosso caminho, porque ninguém constrói nada sozinho. Por muito que gostemos de ser independentes, e eu considero uma pessoa independente, eu não seria nada nem ninguém sem as pessoas que fazem parte da minha trajetória, portanto, do meu trajeto. Portanto, pude contar com o apoio de professores, de mentores, professores universitários, empresários, ativistas, pessoal da comunidade, ou seja, todos eles ajudaram-me a perceber algumas coisas, a aprofundar certos conhecimentos que fazem de mim uma pessoa com a capacidade de explorar essas áreas. Portanto, os nossos objetivos nunca são só nossos. São nossos, são da nossa família, são da nossa região, são do nosso continente, no caso, por exemplo, a Europa, são do nosso mundo nas causas humanitárias. Não podemos apenas focar-nos naquilo que são o que é meu, como meu e unicamente meu, não. Um bocadinho passarmos dessa narrativa do eu, do egocentrismo, para uma narrativa um bocadinho mais do nós, da comunidade. Não significa anular o indivíduo, significa respeitar e celebrar o indivíduo como membro de uma comunidade. E acho que aí o impacto é onde deve estar o foco. Que impacto, que contributo quero eu ter no meu mundo? É isto. Eu acho que deveriam então aprofundar aí. Tem aqui um manualzinho todo bonito. Um guia prático. Um guia prático para vocês poderem ingressar neste tipo de atividades. Bom, obrigado por teres vindo. Eu adorei a conversa. Também eu. É daquelas conversas que uma pessoa fica assim a pensar. Eu vou sair daqui pronto a pensar. Mas não acaba por aqui totalmente, porque nós temos aqui um presentinho bem bonitinho. Que é para depois na tua mesinha de cabeceira, junto às tuas provavelmente A outras paz coisas. desembucha. Muito bom. Exatamente. Muito bom. Espero que tenhas gostado também de estar aqui para Adorei também. Gostei imenso. E, se me permites, acho que é mesmo termos aqui a Associação de Jovens Madeirenses Conectados, é mesmo uma estratégia para nos apoiarmos, sendo da ilha, sendo do arquipélago, estando em todas as partes do mundo, da Europa, em diversas áreas. É uma iniciativa espetacular e, honestamente, quero muito ver-vos em várias campanhas e em várias iniciativas e gostaria mesmo de estar conectada também, não é? Porque faz todo sentido. Então, vim aqui estar a falar convosco e não estou conectada. Portanto, podem contar sempre comigo para as vossas atividades, sem dúvida, sempre. E é isto, gente. Agora fiquem com esta reflexão disto tudo que foi dito, porque isto é muita informação. É muita informação. E eu sou o tipo de pessoa que sai de uma peça de teatro e sai de um livro e sai de uma conversa e fico assim meio que 5 minutos só a processar. Por isso, vão lá processar, nós também vamos aqui continuar a processar esta conversa toda. Tá, muito obrigada. Vão ver os episódios anteriores que não foram ver. Levam uma cacetada se não fizeram. Tchau, gente! Tchau, obrigada.